Começou? Hoje vocês verão como resolver integral de função racional de seno e cosseno. Porque o assunto das duas últimas aulas foi integral de funções racionais. E o que é uma função racional de seno e cosseno? Tá? Uma função racional, o que é uma função racional? É uma função, né, você aprendeu a resolver integrais de funções desse tipo, né? P de x sobre quê? Sobre Q de x, onde P e Q são funções polinomiais. Isso que vocês aprenderam nas últimas aulas, integrais de funções desse tipo, de funções polinomiais. Uma função polinomial, ela pode ser escrita da seguinte forma, né? P de x igual a quê? A silêncio, por favor, a nx elevado a n mais a1x mais a0, onde os coeficientes a n, a1, a0 são números reais, que você escreve desse jeito. Somatória de igual a 0 até n, né? De AI, x elevado a i. Tá certo? Mas você pode ter também uma função polinomial em duas variáveis. Aqui é uma função polinomial em uma variável. Você pode ter uma função polinomial de duas variáveis, assim, ó. P de xy é a somatória, tá? I variando de 0 até m, o j variando de 0 até n, deixa eu apagar aqui para não confundir. Escrever direito, tá? I variando de 0 até n, até m, o j variando de 0 até n, de a e j, x elevado a i vezes y elevado a j. É evidente que essas entradas, a e j, são entradas de uma matriz m por n, certo? Esses a e j são entradas, eu estou assumindo que todo mundo sabe que é uma matriz. Você tem a entrada de uma matriz, quem está vendo álgebra linear, né, sabe disso. Você tem uma matriz m por n, m linhas, n colunas, você forma uma função polinomial em duas variáveis, certo? Isso é uma função polinomial em duas variáveis. Quando você tem P de xy, onde P é uma função polinomial em duas variáveis, dividido por Q de xy, isso aqui é uma função racional em duas variáveis. O que é uma função racional em duas variáveis? É a razão entre duas funções polinomiais em duas variáveis. Duas funções polinomiais em duas variáveis. Por exemplo, ó, você tem, ó, x mais y sobre x menos y. Isso aqui é a razão de duas funções polinomiais. P de silêncio, por favor. Silêncio. P de xy sobre Q de xy, onde eu pergunto a você, quem é P de xy? Quem é? Quem é P de xy? Muito bem, x mais y. E quem é Q de xy? Quem é? X menos y. Então isso aqui é uma função racional em duas variáveis, que é a razão de duas funções polinomiais em duas variáveis. Outro exemplo, só mais um exemplo.
x2 mais y2 dividido por x2 mais xy mais y2. Isso aqui é a razão de duas funções polinomiais. P de xy sobre Q de xy, onde quem é P de xy? Quem é P de xy? Quem é? x2 mais y2. E quem é Q de xy? Quem é? x2 mais xy mais y2. Então, tá? E o que é uma função racional de seno e cosseno? Uma função racional de seno e cosseno é toda a expressão da forma P de seno de x, cosseno de x, dividido por Q de seno de x e cosseno de x, onde P e Q são funções polinomiais de duas variáveis, tá? Onde P e Q são funções polinomiais. Polinomiais em quê? Em duas variáveis. Então, quando você tem P do seno de x, de cosseno de x, sobre Q de seno de x, cosseno de x, isso é o que nós chamamos de uma função racional de seno e silêncio. Isso aqui é o que nós... Silêncio. Isso aqui é o que eu chamo de função racional de quê? De seno e cosseno. Tá? Exemplo. Olha aqui, ó. Você não tem x mais y sobre x menos y? Você monta uma função racional aqui, que é o quê? Cosseno de x mais seno de... ou o contrário, né? Tanto faz. Você monta aqui uma função racional, que é o quê? Nesse caso, eles são os dois em relação a x, né? É, os dois em relação a x. O x, né, na função polinomial, o x é substituído pelo seno de x e o y pelo cosseno de x. Ou seja, seno de x mais cosseno de x, dividido por quem? Por seno de x menos cosseno de x. Isso aqui é uma função racional de seno e cosseno. Como é que fica a função racional de seno e cosseno usando isso aqui? Fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, que é 1, né? Dividido por seno ao quadrado de x mais quem? Seno de x vezes o cosseno de x. Mais o quê? Cosseno ao quadrado de x. Hã? Pode combinar o seno ao quadrado com o seno ao quadrado, que dá o quê? Dá 1. Então, isso aqui dá o quê? Dá 1 mais seno. Pronto. Isso aqui é uma função racional de seno e cosseno. Outra função racional de seno e cosseno, tá? 2 seno de x mais 3 cosseno de x menos 1 dividido por quem? Por menos seno de x mais cosseno de x menos 3, que é uma função racional do seno e cosseno. E agora você vai fazer o quê? Você vai aprender como se acha a integral de funções racionais de seno e cosseno. Tá? Por exemplo, como é que eu acho a integral
de uma função desse tipo, integral de uma função desse tipo, integral de uma função desse tipo, se as contas permitirem, tá? Se permitir chegar em algum lugar, se você conseguir fazer. E há uma técnica para isso, desenvolvida por um matemático alemão, que eu esqueci o nome, mas isso que eu coloquei como assunto aqui da aula de hoje, em verdade, é um exercício do livro texto, do livro do James Stewart. Mas ele é assunto em vários outros livros. Ele é um assunto desenvolvido, que ele é importante, desenvolvido no livro do Leitoldi, por exemplo, que foi estudado. Então, em que se baseia o processo, o método de achar integral de funções desse tipo? É você transformar a integral de uma função racional de seno e cosseno na integral de uma função racional, que é o assunto das duas últimas aulas. Entendido? Qual foi o assunto das duas últimas aulas? Integral de função racional. Agora nós vamos, com isso, resolver a integral de função racional de seno e cosseno. E como é que eu consigo isso? Tá? Fazendo o seguinte. Ó, você vai fazer a seguinte mudança. Você vai chamar Z. Z vai ser a tangente de x sobre 2. Z, a tangente de x sobre 2, é com isso que você vai transformar a integral, por exemplo. Eu quero resolver, isso aqui é para resolver integrais desse tipo. Integral, por exemplo, de 1 sobre seno de x mais 2, integral em x. Integral de uma função racional de seno e cosseno. Então, como é que eu vou sair dessa integral? Vou usar essa mudança de variável para transformar essa integral na integral de uma função racional em z, que foi o assunto estudado nas aulas passadas. Tá? Por exemplo, a integral, tá, de seno de x mais 1 sobre cosseno de x mais 1, integral em x. Então, como é que se resolve essa integral aqui e essa? Por essa mudança. Bem, mas como é que essa mudança vai transformar isso aqui numa função racional? Na integral de uma função racional? Da seguinte forma. Ó, então, vamos para cá. Observe. Se z é tangente de x sobre 2, tá? Com z igual a tangente de x sobre 2, tem-se com z igual a tangente de x sobre 2, tem-se. Primeiro, quem é o dz? Quem é dz? Quem é a derivada de z em relação a x? Quem é? Secante ao quadrado de x sobre 2 vezes a derivada de x sobre 2 em relação a x, que é 1/2, abusando da notação, dx. Então isso aqui fica 1/2 de quem? Da tangente ao quadrado de quem? Que tangente. Obrigado pelo conselho. 1/2 da secante ao quadrado de x sobre 2 dx, certo? Né? Mas a secante ao quadrado de x sobre 2, quem é? Quem é a secante de x, secante ao quadrado? É 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Isso aqui dx. Daí,
Daí você tem o seguinte. Quem é dx? Quem é dx? Abusando da notação, dx é 2dz. E esse 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2 passa para o outro lado como? Dividindo. Só que isso aqui fica 1 mais... Quem é a tangente de x sobre 2? Z. Então fica 1 mais Z2. 1 mais Z2 dz. Então você já tem o dx quando você vai fazer a mudança usando isso aqui. Quem é o dx? 2 sobre 1 mais Z2 dz. Mas eu vou querer resolver a integral de uma função racional em seno e cosseno. Então eu preciso escrever o seno de x em termos de z e o cosseno de x em termos de z. Então será que com essa mudança dá para escrever o seno de x em seno de... Vamos ver o outro pontinho. Tá? Quem é o seno de x? Se você analisar o seno de x é o seno do dobro de quem? De x sobre 2. Olha o x sobre 2 aqui. Está parecendo que estou né? E quem é o seno de 2θ? É 2 seno de θ cosseno de θ. Então isso aqui fica o quê? 2 seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Não é? Mas isso aqui é igual ó. Eu posso escrever isso como sendo... Multiplica tudo pelo cosseno de x sobre 2. Numerador e denominador. Ou seja, eu vou escrever isso aqui como sendo 2 seno de quem? X sobre 2. Vou dividir pelo cosseno de quê? De x sobre 2. E vou multiplicar, então, como eu dividi, para não alterar, multiplica. Então vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de quem? X sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque aqui já vai aparecer o quê? A tangente de x sobre 2, que é o z. Tá? E quem é o cosseno ao quadrado de x sobre 2? É o inverso da secante ao quadrado de x sobre 2. Então isso aqui, continuando aqui, eu continuo aqui. Tá? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes quem? A tangente de x sobre 2, vezes o quê? O cosseno ao quadrado de x sobre 2 é 1 dividido pela secante ao quadrado de x sobre 2. Mas isso aqui é igual a 2 vezes a tangente de x sobre 2. E quem é a secante ao quadrado de x sobre 2? Quem é? 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Isto é, quem é o seno de x? Em termos de z, quem é? 2z sobre quem? 1 mais z ao quadrado. Pronto, o seno de x está aí. 2z sobre mais z ao quadrado. Falta quem? Falta escrever o cosseno em termos de z. Deixa rolar um pouquinho só, vou concluir. Então, quem é o... Deixa eu fazer o cosseno. Quem é o cosseno de x? Então, tem-se o dz, está aqui, o dx, desculpa, você tem o dx, ó. Na mudança, ó, você tem o dx. Isso é que você vai ter que memorizar. Vai ter que memorizar, porque se você passar o exercício para isso,
desse tipo numa prova integral, se você não souber isso, você vai ter que deduzir tudinho. Então memorize logo, tá? Então dx, quem é o seno de x? Quem é? 2e sobre quê? 1 mais e2. E quem é o cosseno de x? Olha, o cosseno de x, isso aqui é o cosseno do dobro de x sobre 2. Silêncio. Quem é o cosseno de 2θ? Cosseno ao quadrado de θ, ou seja, cosseno ao quadrado de quem? De x sobre 2, menos seno ao quadrado de quem? De x sobre 2. Agora, isso aqui fica cosseno ao quadrado de x sobre 2. Deixa eu terminar essa conta, aí se encerra. Isso aqui fica o cosseno ao quadrado de x sobre 2. E quem é o seno ao quadrado de x sobre 2 em termos do cosseno? O seno ao quadrado é 1 menos quadrado. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 mais cosseno ao quadrado de quê? X sobre 2. Vou fazer com calma. Então isso aqui fica 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Só que o cosseno ao quadrado é o inverso da... Porque eu tenho que levar para a tangente. Ó. Tá? Eu tenho que levar para a tangente aqui. Então isso fica... Fica o quê? Vamos lá. Isso fica 2 sobre a secante ao quadrado de x sobre 2. 2 sobre a secante ao quadrado de x sobre 2, mais a secante ao quadrado de x sobre 2. Vamos botar logo. 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Menos 1. Ou seja, os cossenos de x é igual a quem? A 2 sobre 1 mais e ao quadrado menos 1. Que é igual a quem, hein? Denominador comum é o quadrado. Aí vai ficar 2 menos 1 menos Z2. Então vai ficar 1 menos Z2. Isto é, quem é o cosseno de x? 1 menos Z2 dividido por 1 mais Z2. Pronto. São essas três coisas que vão transformar a integral de uma função racional em seno e cosseno na integral de uma função racional em z. Tá? E com isso, por exemplo, eu resolvo... Antes, memorize isso aí. Pronto, agora encerra e começa.